vídeo seu, mas achei legal. Assim, lógico, você fez pro público que tinha intenção em votar em você. Eu não sei onde foi, acho que foi em São Paulo. Você foi num local que tinha um memorial do Paulo Freire. Brasília. Brasília, né? Em frente ao Ministério da Educação. Você olhou pro Paulo Freire, assim, desenhado, aí voltou a câmera pra você, você fez assim, ó, com a cabeça um não, assim. Eu achei, falei, pô... falei, aí eu vou perguntar pra ele, se eu tiver um dia a oportunidade de conversar com ele, eu vou perguntar. Qual que é a sua contradição com o Paulo Freire? Por que eu desaprovo o Paulo Freire? Eu não tenho necessariamente alguma coisa contra teóricos comunistas. Eu gosto, por exemplo, de um chamado Ivan Illich. Ele escreveu o livro Sociedade Sem Escolas. Uhum. Eu acho que ele é um comunista que não caiu muito bem na graça dos comunistas atuais. É porque tem divisão, você sabe, né? Porque os comunistas atuais já perceberam que a escola é uma baita ferramenta de propagação de ideologia. E foi assim com os gregos, aliás, com os espartanos. A escola pode servir para criar militarzinho, a escola pode servir para criar militantezinho, a escola pode servir para criar fascistinha. Assim, não importa, caiu na mão do governo, ele dá um jeito de usar a escola para o interesse dele, seja lá qual for. Né? Agora esse comunista vai e manda essa, rapaz, sociedade sem escolas, tinha que abolir as escolas. Olha que coisa. Um comunista, padre comunista, escrevendo que o ideal é a sociedade sem escolas. Porque ele tinha percebido que as escolas poderiam ser usadas para outras coisas e não exatamente para aquilo. Sim. Quando a gente come alguma coisa, quando a gente se alimenta, o processo basicamente é duas partes, né? Você consumir alimentos e depois digerir os alimentos. A ideia do Paulo Freire de que você pode ser crítico não é ruim e não é errado em si. Uhum. Mas quando ele diz que você pode soltar suco gástrico da crítica sem ter se alimentado de alguma coisa, ele está dizendo assim, você deve ter opinião, inclusive sobre as coisas que você desconhece completamente. Sim. Então, ser crítico por ser crítico é ser idiota. É só isso. Agora, se você estudou muito, por que você leva o filho no pediatra e o pneu furado no borracheiro? Se todas as opiniões fossem iguais, você podia levar o pneu no pediatra e o filho no borracheiro. Sim. Tudo é igual? Uhum. Né? Vale a crítica? Não vale a crítica. Vale a crítica para aqueles que já estudaram bastante sobre aquele assunto. Então, para quem estudou bastante, eu paro para ouvir. Você estudou muito esse assunto? Tá, então vou te ouvir. Você tem 2 minutos aí, vai, fala lá. Aí ficou interessante, vamos conversar mais, eu quero aprender mais, quero entender mais. Me ajuda, porque você sabe mais do que eu, etc. Beleza. Mas a ideia de criar um sistema, rapaz, que simplesmente solta suco gástrico, aonde não tem comida, criou a úlcera da idiotice. E o Paulo Freire não é nem o maior, nem o primeiro. Mas no Brasil, ele acabou se tornando famoso no Brasil, a ponto dele ter um tótem na porta do Ministério da Educação, lá em Brasília. O mesmo ministério que acabou com a Secretaria de Alfabetização. Sim. Então, eu penso assim, se o Paulo Freire, ele é o patrono da educação brasileira, e o método dele foi usado no Brasil, e apesar disso, os nossos estudantes ocupam os piores lugares nos rankings internacionais, o Paulo Freire não merece ser o patrono da educação no Brasil, porque o método dele é horrível. Mas você acha Agora, se o método do Paulo Freire não foi usado no Brasil, eu fico me perguntando por que cargas d'água, então, é que ele merece ser o patrono, porque tem gente que fez muito mais do que ele, né? Inclusive até no campo da esquerda, né? Não é esse o problema, né? Mas que teve um mérito maior porque fez alguma coisa que foi implantada. Então, a minha pergunta é por que ele? Se for o método dele e a gente está nesse estado lastimável, não merecia. Se não foi o método dele, por que ele? Porque assim, ó, falar para você, a esquerda mais radical que a gente fala, tem uma divisão. Você pontuou a divisão. Só não nomeou, vou nomear. Tem a esquerda leninista e a trotskista. A trotskista odeia a leninista. A leninista não odeia a trotskista. A leninista só tem contraponto. A esquerda radical trabalha com materialidade histórica e dialética. Foi Trotsky que morreu com
Foi o traidor, digamos assim. Uma picaretada na cabeça, né? Mas quando o Lenin tava de boas. Foi o Trotsky que arrebentou com tudo. Por isso que a gente fala, e o trotskista odeia quando a gente fala desse jeito. Mas a leninista, ele trabalha com materialidade histórica e dialética. Agora, falando do Paulo Freire. O Paulo Freire é assim, não existe método Paulo Freire na educação. Não existe. Na educação brasileira não existe. Não existe em lugar nenhum. O que existe foi um projeto que ele fez com 40 pessoas adultas, até idosas. Ele conseguiu alfabetizar essas pessoas em um curto período de tempo. Então isso foi um marco para uma educação que tornou a pessoa, além de ser alfabetizada, ser uma pessoa capaz de decidir por si própria as coisas da própria vida. Na vida real isso aconteceu? Então, mas é aquela questão. É um projeto que aconteceu e foi premiado por isso. Mas não é aplicado no Brasil. Uma perguntinha. O meu projetinho humilde. Não, seu projeto não é humilde, seu projeto é grandioso. Crianças. É grandioso. 11 mil crianças. É não, grandioso. Humilde. Teve gente que fez muito mais do que eu. Grandioso. Não, é pequeno. É um pouco maior do que 40. 11 mil. Sim, lógico. E alfabetizou crianças financeiramente, inovativamente, empreendedoramente. Sim. Se esse fosse o critério, não seria o caso? Sim. De outra pessoa receber esse prêmio? Não digo que seja eu, não, porque tem gente que fez mais. Sim. Então, né, fica meio esquisito. Não, porque assim, e se o Paulo Freire não tivesse confessado na obra dele que o que ele quer é uma coisa só, é fazer a propaganda. Se ele não tivesse confessado que o objetivo dele é fazer a propaganda marxista, a gente dá um desconto. Fala, não, vamos fingir que deu certo, vamos fingir que aconteceu, que 40 pessoas que estudaram meses mudaram a vida. Cara, eu dou aula na faculdade. Sim. Eu fico 4 anos com aluno de faculdade. E o aluno entra torto, sai torto. Isso que é duro, né? Você imagina se eu pegar assim, pessoas simples do sertão e falar que eu mudei a vida delas em 6 meses. Desculpa, isso é no marketing. Isso chama propaganda. Sim. Então, ele é um teórico, na verdade, da educação. Não concordo também. Falar para você, eu sou da educação, não concordo. E também não concordo com várias coisas que é de identitarismo também, racismo estrutural. Eu trouxe a Isabeli, eu debati com ela sobre racismo estrutural, falei, não existe. E ela falou que existe. Mas eu falei para ela que não existe e dei meu ponto de vista. Eu fui aprender sobre racismo, sabe aonde? Na África. Sim. Porque a dívida histórica é assim, vamos mandar o boleto para alguém, o Brasil vai pagar o boleto. Eu falei, mas nunca escravizei ninguém? Por que sou eu que vou pagar? Os portugueses que pagam, ué. Foram eles que trouxeram os escravos para cá. Exato. Aí você chega para os portugueses e fala assim, não, mas eu não escravizei ninguém. Eu só comprei lá na loja de conveniência. Quando eu cheguei lá, a gente estava lá com 200 homens e algumas, as caravelas. Sim. E tinha 20 mil africanos lá. E eles é que estavam vendendo, você está doido? Eu não escravizei ninguém, não. Sim. E aí, naquele livro Genocídio Velado, que é de um muçulmano negro africano, né? Ele diz claramente, olha, a migração do norte da África para baixo, que foi povos de origem muçulmana escravizando outros povos, e basicamente era assim, você me dá metade dos homens da sua sociedade, então vou matar todo mundo. Exato, basicamente e aí, aconteceu isso. Castrava todo mundo, história inteira. Trazia descobrindo os portugueses, começaram a vender para eles. A escravidão é uma tragédia humana, uma mancha na história da humanidade, uma vergonha para a humanidade, ponto. Mas saber que quem escravizou os negros foram os negros, e quem me ensinou isso foram os negros, foi uma coisa que para mim foi uma das coisas mais chocantes que eu aprendi na África. Sim. Que brasileiro acha que sabe alguma coisa porque aprendeu com um professor que também achava que sabia alguma coisa. Sim. Quando a gente vai lá ver a realidade, esse é o ponto. Se eu digo que a opinião está acima da verdade, eu sou adepto do criticismo. E qualquer criticismo leva para isso. Eu perguntei para a inteligência artificial, uma pessoa que acha que é um gato, ela está certa? Ele falou, existem verdades subjetivas, aquela resposta politicamente correta. Eu falei, se essa pessoa ficar doente, ela deve ir no médico ou no veterinário? A resposta da inteligência artificial, uma pessoa que tem problemas mentais precisa procurar ajuda médica. Eu falei, daí se conclui então que uma pessoa que acha que é um gato tem um problema mental. Quase que envergonhada, né, assim, meio constrangida, a inteligência artificial disse sim.
De acordo com as minhas premissas, a conclusão inevitável é essa. Que uma pessoa que acha que é um gato tem um problema mental. Exato. Então, a pessoa pode achar que é um gato. Uhum. Agora, ela fazer eu acreditar que ela é um gato, só porque ela acha que é um gato, tem uma distância. Sim. Então, a opinião acima da verdade gera delírios, ilusões. De vez em quando, isso aí está certo, né? Porque nem tudo a gente erra. De vez em quando, a minha opinião... Eu ponho a minha opinião acima da verdade e calha que, de alguma maneira, tem alguma verdade na minha opinião. Mas criticismo correto é assim: primeiro você estuda muito, vai lá e olha a realidade. Depois que você olhar a realidade, você formula uma opinião crítica sobre aquilo. Sim. Porque ter opinião sobre o que você desconhece é a essência do método Paulo Freire. Todo filhotinho de Paulo Freire é assim. Sim. Sabe tudo de tudo. É pior do que o pessoal do bar que fala de política, astronomia, Prefiro futebol. conversar com as pessoas de bar. Pelo menos são simpáticos. Exatamente. Né? Pensa assim também. Porque a ideia de você saber tudo sobre tudo, de ter opinião sobre tudo, o Raul Seixas já disse isso, né? De você ter opinião sobre tudo, mesmo principalmente sobre aquilo que você desconhece completamente. Sim. Desculpa, né? É contraproducente, é enganoso. Eu só leio porque eu preciso fazer nos concursos públicos. Cai. Aí eu olho a questão e falei, mano, é isso, mas não é. E é isso aí, galera. Gostaram do corte? Se gostaram do corte, deixe seu like, comenta e valeu!